Pessoal, boa tarde. A gente vai retomar os trabalhos, né? Estamos 15 minutinhos atrasados. Então eu agradeço a compreensão e a colaboração de todo mundo para a gente não atrasar muito. A gente vai começar a mesa da tarde, né, que vai ser mediada pelo professor Ricardo Teixeira. O professor Ricardo Teixeira é médico sanitarista formado pela Faculdade de Medicina da UFRJ, com residência em Medicina Preventiva e Social, junto ao Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Tem mestrado e doutorado em Saúde Coletiva, realizados no mesmo departamento, e especialização em Gestão de Processos de Comunicação e Cultura pela ECA USP. Então, o professor Ricardo conduzirá os trabalhos agora à tarde. Muito obrigado, Vinícius. Bom, boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer pela oportunidade de estar aqui, participando dessa mesa, como mediador, que vai me dar uma oportunidade especial de ouvir, tá? Bastante disponível aí para escuta, dentro do tema que nós vamos, essa tarde, debater: ações afirmativas, saúde mental, permanência estudantil na universidade. Eu vou apresentar já a mesa como um todo, depois a gente retoma cada fala, né? Seguindo aqui a ordem na programação, nós teremos a presença do Carlos Vinícius Gomes Melo, psicólogo de formação, atualmente professor e pesquisador em estágio de pós-doutorado no Instituto de Psicologia da USP, doutor em Psicologia Social pela USP e mestre em Psicologia Social e Trabalho pela Universidade Federal da Bahia. Correto? Nós vamos ter também, e aqui sigo ainda na ordem aqui da programação, a Ana Carolina Barros, que eu já tive o prazer de conhecer antes, em outros encontros, psicóloga, psicanalista, especialista em psicanálise pelo Instituto Sede Sapiens, mestre em Educação pela Universidade de São Paulo, doutor em Psicologia, Educação e Linguagens pela Universidade de São Paulo e pela Universidade de Paris 8, Vincennes, coordenadora geral da Casa de Marias, pesquisadora e consultora em saúde mental da população negra. Na sequência, o Márcio Farias, psicólogo formado pelo Mackenzie, mestre e doutor em Psicologia Social pela PUC de São Paulo, professor convidado do CELAC da ECA USP, coordenador executivo do Instituto Ama Psique e Negritude, membro de comissões de avaliação de ações afirmativas em concursos públicos para a Fundação Carlos Chagas. E, por fim, como ainda expositora nessa mesa, a professora Beth Franco, também antiga amiga, companheira, psicóloga com aperfeiçoamento no atendimento à menoridade, com mestrado em Psicologia Social e doutorado em Educação, professora do curso de Obstetrícia e da pós-graduação em Mudança Social e Participação Política da EASH, e coordena a Comissão de Saúde da EASH e do Núcleo de Acolhimento Universitário, UNAL, na EASH. Esses serão os expositores. Então, eu também até pulei essa etapa. Eu queria parabenizar explicitamente a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a EASH pela organização desse evento. E eu encerro as apresentações com o nosso debatedor, que é o professor Alessandro Oliveira, professor associado do Departamento de Psicologia Social e do Trabalho do Instituto de Psicologia da USP, onde desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de intercultura e raça e etnia, com ênfase nos temas preconceito e discriminação, vulnerabilidade, violência, direitos humanos, planejamento em saúde e tecnologias de intervenção psicossocial. Então, dando seguimento à nossa tarde, eu vou estar convidando o Carlos Vinícius como primeiro expositor a compor a mesa. A gente vai rodiziando aqui na mesa com os expositores.
ouvem bem? Sim. Boa tarde, né? Primeiramente, feliz de estar aqui presente com todos. Feliz também por estar apresentando uma pesquisa que para nós é muito cara, né? Que junto com o professor Alessandro, que é o pesquisador responsável pelo projeto, né? Estamos executando, e que também temos aqui, né, parte do nosso grupo de pesquisa. Então, 15 a 20, tá bom. Né? Então, de modo geral, hoje... Então, de modo geral, eu vou... Deixa eu colocar aqui. Pode ajudar. Ótimo. Então, de modo geral, hoje eu venho apresentar, né, parte dos resultados da nossa pesquisa, né, que teve início, de fato, né, a coleta em 2020, mas que inicialmente foi contemplado com financiamento FAPESP em 2018, né, que é o ano de vinculação de fato. Né. Então, meu nome é Carlos Vinícius, né, conhecidos por alguns como Vinícius, outros como Carlos e outros como Vini ou Carlos Vinícius mesmo. Né. Sou do Instituto de Psicologia, né, junto com boa parte dos que estão aqui presentes. Venho falar um pouco, né, dos dados dessa pesquisa nossa, que é denominada, né, leva o título de Limites e Possibilidades para o Bem Viver de Estudantes Negros de Instituição de Ensino Superior. E a gente faz o estudo de caso da Universidade de São Paulo. Né? Aqui temos parte da nossa equipe, aliás, a nossa equipe completa, em negrito, são os que estão vigentes, né, presentes ainda, e os que, né, não negritados já passaram, né, pelo projeto desde 2019 e 2020, né, que de fato foi quando as primeiras bolsas foram implementadas. Né. E de um modo geral, esse projeto, né, ele busca descrever e analisar os limites e possibilidades para o bem viver de estudantes negros de instituição de ensino superior, né, em específico a USP, e dentro disso a gente investiga algumas dimensões, né, dessa experiência acadêmica, que seria o bem-estar subjetivo, que seriam episódios de preconceito e discriminação no ambiente acadêmico, formas de organização estudantil, relação familiar, né, apoio, suporte familiar, dentre outros aspectos. Né. E aí, espero, né, ao final dessa apresentação, mostrar ou ilustrar, né, como essa experiência acadêmica ela pode estar caracterizada ali, né, entre quais são os limites dessa experiência acadêmica dos estudantes negros e quais são as possibilidades. Né. No começo do projeto a gente não tinha ideia, né, porque, querendo ou não, é uma pesquisa que tem um caráter, uma natureza exploratória. Né. Mas no meio, no final, ficou muito nítido ali, né, quais são esses desafios, quais são os limites, quais são essas possibilidades, né, que a gente agora está começando a dar esse contorno. Então, a pesquisa ela tem algumas etapas, né, uma primeira etapa que ocorreu em 2020, que é parte do que eu apresentarei aqui, né, e a outra que no ano seguinte, 2021, né, por meio de entrevistas individuais. Né, em 2020 foram com 634 estudantes da USP como um todo, né, brancos, negros, amarelos, indígenas. Assim, eu vou falar, né, de forma muito fluida mesmo, porque não dá para entrar nos pormenores da pesquisa, mas que depois a gente possa, né, retomar isso caso necessário. E no final do ano passado a gente concluiu a etapa qualitativa grupal, né? Ou seja, a pesquisa ela tem 3 naturezas de dados, né? Uma quantitativa, no qual tínhamos inclusive a escala de bem-estar subjetivo e um questionário de experiência acadêmica, uma segunda, que é o que eu vou também apresentar, de entrevistas individuais, e a terceira natureza de dados seria entrevista por grupo focal, né? Que é o qual a gente inclusive está no processo de análise. Estamos agora, nessa semana, lançando a segunda coleta dos dados quantitativos, né? Ou seja,
reaplicar novamente o questionário fora do ambiente da pandemia, inclusive, né, para ver como isso aparece, porque de fato a pandemia foi um contexto que influenciou significativamente nos dados. Então, de um modo geral, a gente vai apresentar aqui, né, um pouco dessa situação acadêmica relacionada aos estudantes negros da USP no que se refere ao seu bem-estar, né? Enfim, aqui tem toda uma discussão, um texto sobre ações afirmativas que eu não vou entrar, né, e como o efeito do racismo ele pode impactar esses estudantes negros, mesmo em situações de racismo implícito, racismo direto, que é uma modalidade que não é explícita e muitas vezes ininteligível, né, mas que de fato causa impactos, né, subjetivos ou cognitivos ou de comportamentos e afetivos em pessoas negras. Né? Então, já entrando na questão dos dados, né, temos 634 alunos da USP participando dessa primeira amostra, né, com essa configuração, né, sociodemográfica, e aí é interessante, desde já, o que a gente vai observar lá na influência do bem-estar subjetivo é que desses 634, 43% tem algum tipo de diagnóstico de transtorno mental, que é um nível muito alto, né, ou seja, beirando 50% dos participantes de uma amostra. Né. E aqui tem esse quadro, né, das prevalências, vamos assim dizer. Vou passar, depois qualquer coisa a gente retoma, tá bom? Então, sobre esses dados quantitativos em específico, né, a gente vai mostrar um pouco essas condições acadêmicas dos estudantes negros no que se refere ao campo simbólico representacional desses estudantes sobre o que é universidade, o que é bem-estar, né, sobre as condições sociais e educacionais desses estudantes no comparativo entre estudantes negros e estudantes não negros, e também sobre esse SWB, que seria o BES na tradução do português, né, que seria a escala de bem-estar subjetivo. Né? Eu mantive porque, como a nossa primeira forma de disposição dos dados foi em inglês, e os gráficos e as tabelas estão, né, ali, eu preferi só para manter mesmo, né, esse termo. Tá? Então, de um modo geral, sobre essas representações, só para entender também como essa coleta de dados foi realizada, foi para vocação livre. Né? Escreva, a gente aplica um questionário online, afinal de contas estávamos na pandemia, escreva o que vem à cabeça 5 palavras sobre universidade, o que vem a palavra sobre o bem-estar, isso, sobre o bem-estar. E aqui tem a nuvem de palavras, né, acerca de bem-estar e acerca de universidade. Né? E é interessante que a gente começa a notar com a utilização do software Amontech, que faz uma classificação hierárquica descendente, ou seja, uma relação entre e uma classificação entre as palavras a partir de sua proximidade, né, quando são evocadas, né, a proximidade entre elas, como também pelas características desses estudantes e do evocativo, que seria universidade, seria bem-estar. E aí, de um modo geral, a gente tem 2 eixos de classificação. Né? Um eixo que fala sobre bem-estar e outro eixo sobre universidade. E, já de início, o que tem muito a ver com isso daqui, pelo software se nota que por essa classificação, os estudantes evocam termos completamente distintos para os dois, ou seja, nenhum repetiu o mesmo termo aliás, o mesmo termo não foi repetido para as duas classificações, para os dois evocativos, né? Universidade e bem-estar. Bem-estar tem muito mais a ver com a rotina para o bem-estar, valores de bem-estar, e universidade, a experiência, algo bem descritivo, uma certa ambivalência entre oportunidade, desafio, sonho, dificuldade, conquista, né? Entre essa vivência, experiência universitária e um desgaste, né, dessa exigência universitária. Né? E aí é interessante que os estudantes de escola pública estão nessa classe aqui, né, evocando esse perfil, né, acerca de uma ideia de universidade, esse campo simbólico. Né? E aí a gente guarda isso daqui para a gente observar depois. Mas, de um modo geral, a gente nota que a universidade sai do descritivo para um mal-estar.
né, se a gente for fazer uma síntese do que seria, né, uma relação com o bem-estar. Tá bom? Condições sociais e condições educacionais, né? Como a professora Débora também mencionou hoje pela manhã, né? O perfil dos estudantes negros e não negros, né? Os estudantes negros se concentram basicamente até famílias com até 3 salários mínimos, né? Estudantes não negros para mais, né? de 3 para mais, dentro de uma diferença estatisticamente, né? Outra relação que a gente pode observar dessa experiência acadêmica, né? O local de residência na cidade de São Paulo, né? Os estudantes negros estão associados a morar na Zona Norte e na Zona Leste, e os estudantes não negros associados a morar na Zona Central de São Paulo, né? Dentro de uma diferença significativa, o que dá também uma proporcionalidade de deslocamento, né? Tempo de deslocamento para a universidade, né? Os estudantes negros estão associados nesse deslocamento de 1h30 a mais, e aí 1h30 a mais para a universidade, 1h30 a mais para voltar à universidade, ou seja, no mínimo 3 horas de deslocamento diário, e os estudantes não negros há menos tempo de deslocamento. Se a gente for observar, inclusive no critério de transporte, né, os estudantes negros associados a transporte público, os estudantes não negros a transporte próprio. Né? E aí, transporte público próprio, a gente pode observar incluir até táxi, Uber, 99, dentre outros, tá bom? E o outro aspecto da experiência acadêmica tem a ver com a escolaridade, né? Como também a professora havia mencionado, né? Os estudantes negros associados a escolas públicas, não negros a escolas privadas, experiência pré-vestibular, né? Estudantes negros a terem, estudantes não negros terem, e aí a gente pode observar o perfil depois, né, do cursinho pré-vestibular entre social e privado depois, a escolaridade dos pais e das mães, né? Os pais e as mães estudantes negros ali entre ensino fundamental e ensino médio, e os dos não negros entre superior e pós-graduação, né? O que dá também, o que a gente vai observar no que se refere ao suporte social desses estudantes, na dimensão instrucional e informacional, de entender que é algo natural vir para a universidade, né? Não é o primeiro da família ou de gerações que está passando por esse caminho. E aí a gente vem para dentro da universidade e começa a observar, os estudantes negros são mais contemplados com as reservas de vagas para a BIPOC, seria o PPI, né? Enquanto os não negros a ampla concorrência ou ações afirmativas por escola pública, né? Bolsas, os estudantes negros estão mais associados a receberem bolsa de permanência, né? Comparados aos não negros, e mais quando a gente observa o perfil da bolsa FAPESP, né, os estudantes brancos estão mais associados, os não negros estão mais associados. Né? Os auxílios, né, moradia, alimentação, livro, transporte, residência, o restaurante universitário também, né, estão mais associados ao uso para estudantes negros. E aí a gente começa a observar que, né, indiretamente os estudantes são mais contemplados por um suporte material, né? Mas não porque são negros, mas porque também são pobres. Né? Experiência de racismo na universidade, no sentido, né, preconceito ou situações de discriminação. Né? Já é observado, como se esperava, que os estudantes negros têm mais consciência ou sensibilidade, que a gente chama na psicologia, né, de perceber socialmente episódios de racismo. Né? E aí o interessante também que é diretamente envolvido, indiretamente envolvido, reportado por terceiros, mas aqui a gente começa a observar também o perfil do racismo brasileiro, que sempre é mais indireto, né? Ou seja, é muito mais difícil a gente observar diretamente, né? Mas indiretamente é muito mais fácil a gente perceber, né? Ou seja, onde é que está que a gente vê indiretamente, mas não vê diretamente, né? Ou seja, o quão ininteligível, né, essa percepção social. Né? Resultado 2. Ou resultado 3 já, né, que seria já a experiência de... Eita!
experiência desses estudantes e o que o resultado dessas experiências com a escala de bem-estar subjetivo. Né? E aqui temos a escala de bem-estar subjetivo. A escala de bem-estar subjetivo é composta por 3 dimensões, que seriam afetos positivos, afetos negativos e uma avaliação de satisfação com a vida. Né? Esses 2 primeiros, eles tentam captar, né, situações vividas em um período mais curto, né, que aí os pesquisadores colocam, né, de até 3 meses. E é interessante como a gente observa também, depois a gente pode entrar, né, a discussão aqui, o quanto o afeto negativo, o afeto positivo foi baixo, o afeto negativo muito alto, dentro do contexto da pandemia. Né, que aí isso impacta. E um nível de satisfação com a vida, ou seja, um aspecto mais global da minha vida, o quanto que eu avalio que essa vida vale a pena, né? O quanto eu sou satisfeito com essa minha própria vida. E aí é um cálculo que, né, a soma desses, do positivo e a satisfação menos o negativo. E aí é uma escala que vai de -3 até 9. Né? E aí o que é interessante, né? É que, de um modo geral, o estudante da USP ele tem um score de bem-estar subjetivo muito baixo. Né? De um modo geral, independente se branco, se preto, se... Né? De um modo geral, tem um score muito baixo. Né? Quando a gente vai pelos cortes, né, de raça-cor, os negros têm ainda menor, né, num nível de significância alto. Aliás, não tão alto, bate aqui na trave, mas acaba sendo ainda de significância. Né? De sexo maior e por classe social ainda maior. Né? Depois a gente, enfim, a discussão de pandemia pode desdobrar ainda muito mais esse aspecto aqui de observação, mas note que a pandemia influencia muito menos, né, que se refere a negativo e positivo, se refere a uma avaliação, a diferença de negro e não negro está na avaliação da vida como um todo. Né? Você não vê aqui essa diferença específica, você vê a diferença na avaliação como um todo. E aí é interessante por quê? Porque quando a gente observa a pandemia, né, a gente nota que não foi significativo, mas a pandemia influenciou menos, segundo os próprios estudantes, né, o bem-estar, a avaliação de bem-estar deles próprios do que os estudantes não negros. Né? Ou seja, talvez não se deslocar 3 horas por dia, né, ter tempo para cumprir as atividades, ter tempo de descanso, possa ter, né, aumentado o seu nível, né, de serotonina, o seu nível de dopamina, todos, né, o seu eixo de neurotransmissores para estar satisfeito na vida, pelo menos. Mas a pandemia influenciou muito, né, a vida das mulheres e especificamente das mulheres, né? E a gente considera, né, o ambiente doméstico o ambiente também do patriarcado, da violência doméstica, da sobrecarga da atividade acadêmica com a atividade doméstica. De um modo geral, é basicamente isso que eu fui mencionando, né? O alto índice de bem-estar, o baixo nível significativo de bem-estar, né, pelo transtorno, pela exigência acadêmica, a gente pôde observar nesse primeiro lá das classificações de sentido, né, da capacidade de bem-estar, né, essas condições que os estudantes negros vivem em piores condições sociais e educacionais, né, e apesar das políticas de assistência financeiras, a saúde mental está sob ameaça, né, dos estudantes, e o baixo impacto da pandemia nas taxas de bem-estar dos negros, comparado, né, aos não negros e os mais ricos, né, e aqui também as mulheres. De um modo geral, eu vou falar aqui bem rapidamente o que a gente observou também nessa etapa da coleta de dados qualitativa, né, que a gente investiga sobre a identidade étnico-racial do estudante, sobre a experiência do estudante na USP, sobre como é essa relação do estudante com a política de permanência da universidade e com as entidades e coletivos estudantis que ele participa. Né? E o critério de análise foi, né, como em cada um desses eixos de investigação, né, as narrativas são regidas por sentimentos positivos, sentimentos negativos ou ambivalentes, né, na medida que aparecem os dois, né, e observando ali quais são os fatores de satisfação e os fatores de distância. De um modo geral, o que a gente observa? Que os estudantes negros, eles avaliam sua experiência com sua própria identidade negativa, identidade étnico-racial como negativa. Por quê? Sentimento de
ser alvo do preconceito e discriminação. É o principal elemento que surge. Vou passando porque já estou no meu limite de tempo aqui. Tá? A universidade, experiência com a universidade. Né? Para os estudantes negros, tem um predomínio de ambivalência, né, no sentido de uma experiência mista, mas que logo quando a gente observa, né, o segundo elemento, o segundo componente, ele é negativo. Né? E aí a gente começa a observar ali entre um misto, entre oportunidade e realização, mas ao mesmo tempo ser alvo de preconceito, ao mesmo tempo vivenciar desigualdades, ao mesmo tempo não conseguir dar conta de tudo que se precisa viver. Né? Então a gente pode observar, né, a desigualdade socioeconômica como um principal fator de estresse desse estudante. Experiência com a política de permanência também mista, no sentido, né, dessa ambivalência entre positivo e negativo, mas também negativo no que se refere à dificuldade de acesso, baixo valor da assistência da USP, qualidade do serviço, enfim. A mesma coisa, ok, isso me ajuda a estudar, mas eu preciso acumular 2, 3 bolsas e ainda ter emprego fora para poder, né, dar conta do que precisa se viver. E muitas vezes o que a gente observa pelo estudo quantitativo é que são pessoas que têm muitas vezes falta de vínculo com a família, né? Especialmente como a gente observou no discurso das mulheres. Né? Há uma falta de relação que vai refletir diretamente no seu suporte social, seja o suporte que a gente tem estudado aqui, o suporte afetivo, seja o suporte afetivo emocional, o suporte no que se refere a material também, né? Porque você viver com sua família também te dá um mínimo de suporte material, uma casa, uma cama, uma coisa do tipo, né? Ou até mesmo instrucional. Né? Mas são esses os fatores de estresse que estão relacionados à política de permanência. E com os coletivos é interessante porque é o principal fator, é o principal eixo de suporte social desses estudantes, no que se refere a um suporte em especial ao suporte emocional afetivo, né, e também de estima, ou seja, não necessariamente pelas demandas que a gente conversa, mas de representatividade, de entender que a USP é um lugar onde eu possa também pertencer, e de institucional, no sentido que eu estou vivendo com estudantes, né, que partem da mesma experiência que eu e que vão saber me orientar, né, para que lado que eu vou, onde eu posso conseguir recursos, onde eu posso, enfim, saber lidar com esse professor que é estressante também, que é um fator de estresse, né, nessa trajetória. Tá? Então aqui é mais ou menos, né, um pouco desse cenário do que é positivo, negativo e ambivalente ou indiferente, que são os que não participaram da política de permanência ou que não participaram dos coletivos, né, positivo e negativo, e aqui de um modo geral. Né? Então, o que a gente, só para apresentar aqui, né, o que a gente pode observar, né, enquanto limites e possibilidades. Né, os limites, o que a gente pode observar do limite? A USP como sendo um ambiente hostil por si, né, pela exigência acadêmica, ou ambiente hostil para o estudante negro, no que se refere a preconceitos, a situações de preconceito e discriminação étnico-racial, ou seja, ainda mais para estudantes negros. Né? Possibilidades, o que se refere ao suporte material e financeiro para a política ofertada disponibilizada pela política de permanência. Eu coloquei esse destaque, né, entre verde e vermelho, que ao mesmo tempo que é uma possibilidade, acaba sendo também uma limitação, né, como a gente observou ali na ambivalência dos resultados. Né? E o suporte emocional e instrucional que também a política de permanência possa, né, fornecer, seja pelo serviço psicológico, pelo serviço psiquiátrico, enfim, dentre outros, e também por programas de tutorias, programas de mentorias que também vão servir como instrucional, né, além da família, das entidades estudantis, né, como coletivos e, enfim, né, como eu mencionei, da política de saúde para estudante e política de mentoria. Tá bom? Aqui está o nosso blog, né, quem quiser acessar, né, ele está à disposição também. Não sei se eu consigo acessar por aqui, mas
né? Ele está à disposição para quem quiser colocar a câmera do celular, vai diretamente encaminhar lá para o nosso bloco. Ok? Fico à disposição, acho que passou um pouquinho do tempo, mas de alguma forma, né, deu um quadro geral do nosso projeto. Né, dos dados do nosso projeto. Prosseguindo, eu primeiro tenho que me posicionar aqui, que eu acho que está atrapalhando aqui. Vai na cara.